Um dos principais fatos do dia, o governo decidiu que não irá propor mudança na meta fiscal por meio de emenda ao relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, o ministro Haddad ganha um fôlego ali e tenta manter o foco no déficit zero nas contas públicas em 2024. A gente só não sabe se mais para frente ele pode perder esse fôlego que conquistou agora e afundar de novo junto com a meta, hein, Luiz Felipe Dávila? É isso, a vitória de Haddad foi uma vitória que o governo entendeu do desgaste da imagem do governo com o mercado. Então manter o Haddad lá é importante, porque senão, como o Alan Gani já falou aqui algumas vezes, juro explode, juro futuro explode, dólar sobe, tudo isso é muito ruim para o Brasil numa hora dessa. Então é uma vitória para atenuar a reputação do governo com o mercado. Mas o próximo ano é a hora que a onça vai beber água, ou seja, o déficit não vai ser atingido e aí começa a ligar a fritadeira de Haddad. O equilíbrio não vai ser atingido. O equilíbrio não vai ser atingido. Não, o déficit. Não, o déficit com certeza vai ser atingido, o equilíbrio não vai ser atingido. Ô, Piperno, e essa onça vai estar com muita sede? Olha, tudo vai depender de como a economia vai se comportar no ano que vem. O fato é o seguinte, o governo, nessa história, a partir do start aí dado pelo presidente Lula, quando ele fala, isso aí não é importante, tal, ele criou, enfim, um problema absolutamente, desnecessário. Uma coisa é o governo conviver com algum número hostil em 2024. A outra coisa é o governo já abrir uma corrida ao déficit agora. Então, o governo deu de bandeja, inclusive para os seus detratores, a possibilidade de mais críticas. Ora, em 2023, esse governo começou o ano com perspectiva de recessão, né? Segundo a turma do Focus, expansão de 0,8% da economia, pode entregar 4 vezes mais que isso, inflação mais alta, então, uma série de indicadores ruins. E eu acho que os números vão provando que as coisas não são tão tenebrosas assim, embora o fiscal de fato não seja positivo. Agora, além disso, além desse choque eterno com o mercado, para que o governo vai ainda criar esse tipo de problema que ainda não existe? Gustavo Segré, houve a criação de um problema para si mesmo ali e agora ele está patinando para conseguir resolver? Absolutamente. Antes tivesse ficado com a boca fechada. Zíper. Mas eu que deveria, porque quando você não tem na política um comentário que agregue, não faça. Não precisa fazer, não precisa fazer. Mas eu já entendi porque o Piperno está sendo tão crítico ao governo. Por quê? Porque para a audiência ver, não sei se o diretor pode abrir a câmera, aqui nós temos uma mesinha com água. Sim. E a mesinha está mais para trás, então nós estamos mais próximos. Eu acho que a nossa energia está contagiando o Piperno. Está invadindo a alma do Piperno. Porque daqui a pouco ele vai sentar aqui. E a gente vai mais pra lá. Não, mas é que a gente começou o programa só agora. Tem 2 horas pela frente aí. Tem muita água para correr debaixo desse voltando, rio. você sabe que quando nós ouvimos, há 2, 3 dias atrás, a própria gente do governo propondo fazer uma PEC para alterar, aí a pergunta era, falou com alguém? Ou alguém pensou, como o presidente, ele disse que vamos gastar mais e que o equilíbrio não importa, então vou colaborar, vou mandar aí mais lenha na fogueira. À toa. Quando não tem um comentário na política que agrega, com certeza ele tira. Era só ter feito uma reunião mesmo que online, né? Lógico. Chama todo mundo, faz uma reunião ali por chamada de vídeo, igual as empresas fazem aí todo santo dia, e delimite um caminho. Gente, a proposta é essa por enquanto. Vocês não vão aventar nada diferente disso, porque isso pode pegar mal. É impressionante que isso não foi feito e que dentro de um mesmo governo, de um mesmo partido, pessoas com ideias dissonantes falem em voz alta essas ideias, criando esse rebuliço que a gente está discutindo aqui há semanas. Imagina numa empresa qualquer que você vê que um dia demitem um, outro dia demitem outro, aí vem um cara e fala, eu acho que estão demitindo. Você fica com medo todos os dias e aí o chefe te chama. Aí você fala, sou o próximo. Mas na realidade te chama para te parabenizar. Uma coisa, não tem nada a ver com te demitir. Mas a sensação interna está tão complexa que não agrega nada.
falar disso. E o governo fala absolutamente à toa. E eu concordo com o Piperno nas questões dos indicadores. Mas quando você tem um indicador, eu lembro, tinha uma pessoa de quem eu aprendi muito. E ele falava que na empresa você tem muitas bolinhas, como aqueles moços que estão nos faróis, né? Com um monte de bolinhas. Malabaristas. Os malabaristas. Mas tem uma bolinha que você nunca pode descuidar, que era uma bolinha preta, que é a do prejuízo. Quando você tiver prejuízo na empresa, para tudo e conserta isso. No caso do governo, tem melhoras nos indicadores de emprego, tem melhoras no crescimento econômico, mas tem uma bolinha preta que é déficit fiscal, que se ele consertar isso, o Brasil seria muito melhor. E me custa entender que ninguém do governo, salvo Haddad, entenda da importância do equilíbrio fiscal. Se o Brasil, mesmo com um governo que faz muita coisa errada, na nossa humilde opinião, na minha humilde opinião, mas se ele trabalhasse com essa função de equilíbrio fiscal, melhoraria muita coisa. Num programa de governo que está carente em algumas coisas está acertando, poucas, mas que o único que está trabalhando para esse equilíbrio se chama Fernando Haddad. O resto está jogando Pedro o tempo inteiro. Que foi, Gani? Olha, me chama a atenção, presidente Lula, que no seu primeiro mandato era tão hábil nos discursos, tão hábil nas palavras, cometeu um erro desse, porque está falando de improviso, não é a primeira vez, e é claro que pegou muito mal no mercado financeiro. Ele sabe que se ele perde o mercado financeiro, ele perde governabilidade. Por quê? Porque isso vai para preço, vai para taxa de juros, vai para câmbio e começa a ter efeito real na economia e desgaste político. É por isso que ele voltou atrás. Mas também tem um outro ponto, né? Tudo pode mudar no orçamento, na LOA, porque por enquanto a meta foi mantida na LDO, mas a gente sabe que na aprovação da LOA pode ter uma mudança. E por que eu digo isso, Evandro? Pelo seguinte, todas as medidas daqui até o final do ano, elas são focadas em medidas de mais arrecadação. Então, por exemplo, você tem o fim daquele abatimento do ICMS para impostos federais, pode aumentar a arrecadação do governo federal. Jogos de azar, né? Imposto sobre jogo de azar também, fim do juros sobre o capital próprio. Então você tem aí um conjunto de medidas que elas podem ser aprovadas, e aí, se forem aprovadas, é conveniente para o governo deixar a meta. Mas talvez, se essas medidas não forem aprovadas, aí não vamos conseguir e muda-se a meta. Então, o que eu estou defendendo aqui é que a manutenção da meta não é por um princípio de se buscar o equilíbrio fiscal, mas é um cálculo político de que será que essas medidas vão ser aprovadas e pela própria reação negativa do mercado financeiro. Pessoal, rapidamente, antes da gente continuar aqui o nosso debate, eu quero conversar com a Janaína Camelo, porque teve um encontro do ministro Fernando Haddad com o relator da LDO, né, que é o deputado Danilo Forte, e a gente vai entender o que saiu dessa conversa. Pode contar, Janaína, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Pois é, foi batido o martelo, né, de que não vai haver nenhuma revisão de meta e que vai ser mantido aí a proposta de déficit zero para 2024, né, vai ser mantido aí no texto do orçamento que deve ser aprovado no Congresso até o fim do ano. Então, essa era a proposta inicial do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas que acabou virando um alvo de uma grande polêmica, né, depois que o presidente Lula disse que dificilmente seria possível cumprir essa meta. Ele disse isso numa declaração pública aqui no Palácio do Planalto. E aí uma ala do governo até chegou a tentar propor aí alterar o zero para 0,5%, né, ou mesmo para 0,75% aí do PIB em dívida para o ano que vem. Bom, mas o governo diz então que vai fazer um esforço para poder cumprir essa meta. E qual é o esforço? É aprovar as medidas que estão em análise no Congresso Nacional, que podem aumentar a arrecadação do ano que vem, diminuir aí o déficit fiscal, né? Quem conversou com os jornalistas depois dessa reunião foi o ministro Alexandre Padilha, o ministro de Relações Institucionais. A gente separou um trecho onde ele fala sobre o cumprimento da meta. Vamos ouvir. O primeiro objetivo é deixar claro e explícito que não tem iniciativa do governo para alterar a meta fiscal já estabelecida na LDO que o governo encaminhou para o Congresso Nacional. Então, deixamos isso explícito, não existe qualquer e não vai existir qualquer iniciativa do governo de alterar essa meta fiscal.
Bom, quais são essas matérias aí que o governo disse que vai fazer um esforço para serem aprovadas? A primeira dela é a que tributa os fundos offshore e exclusivos, né, que já está no Senado, já passou pela Câmara, agora está na Comissão de Assuntos Econômicos, depois que passar por lá, vai direto para o plenário. O outro projeto é o projeto de lei das apostas esportivas, que também, da mesma forma, passou pela Câmara já, está na CAI e, se aprovada, vai direto para o plenário do Senado. O grande impasse está numa proposta que é a de subvenções do ICMS. Essa está na Câmara dos Deputados, né? A medida que proíbe aí as empresas de descontar do imposto de renda incentivos fiscais concedidos pelos estados. E aí os deputados estão sendo bastante pressionados aí pelo empresariado, porque é uma medida que impacta de uma forma muito negativa o setor, né? O setor de investimentos. E aí, antes do ministro Padilha falar aqui com a gente, o relator da LDO, o deputado Danilo Forte, ele conversou com jornalistas e aí a gente perguntou sobre essa questão, porque ele disse que o ministro, nessa reunião, o ministro Haddad, ele apresentou aí uma equação prevendo a aprovação de todas essas medidas e aí resultando no cumprimento da meta. Então a gente perguntou sobre essa medida das subvenções do ICMS, se seria mesmo possível aí aprová-la. Vamos ouvir o que ele disse. O ministro Haddad é otimista, né? Eu não sou tão otimista quanto ele, né? Porque é uma coisa ainda muito mal compreendida, muito mal entendida pelo setor empresarial. E no momento de crise e dificuldade na economia que nós estamos vivendo hoje, tudo aquilo que traz insegurança para os investimentos é ruim para o país. Então, eu acredito que esse é um debate que ainda vai se aprofundar no Congresso Nacional, né? Tem também essa expectativa dessa votação dessa matéria, mas até agora não tem nem sequer um relator constituído.